Se a temporada regular da NFL tá chegando à sua conclusão, nos Fantasies a gente já tá em playoff. E é por isso que rolou um salve mais do que especial para a galera que faz parte da Pads e Regatas Dynasty League. É isso mesmo, são 16 owners e você pode se tornar um deles para a próxima temporada. Como é que você faz? Só mandar um e-mail pra gente. Aproveitando, e-mail é o que não faltou nesse episódio de hoje do Pads e Regatas, porque afinal de contas a gente teve a leitura da nossa primeira cartinha de fato propriamente dita no nosso mailbag na padsregatas@gmail.com. Agora, eu queria aproveitar e mandar não só um salve, mas o meu parabéns mais do que especial para Caroline Quintanilha, que não só é uma owner da nossa Dynasty League, mas também é uma ouvinte assídua do podcast. E vou dizer mais uma coisa, talvez seja a primeira revisora desse que você escuta toda quinta-feira, agora às 17 horas. Caroline Quintanilha, um beijo enorme para ti, feliz aniversário, que você continue sendo sempre iluminada. E olha, se você está querendo ouvir um pouco mais sobre rinha de famílias, se você está querendo saber um pouco mais sobre perguntas inconvenientíssimas da NFL, você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que esticar essas pernas, você tem que ajeitar esse fone de ouvido, porque está começando agora mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E a gente veio aqui hoje para falar com vocês de NFL, é isso mesmo. A gente voltou para falar de NFL. O Tavinho me ligou e falou assim... O Tavinho chegou e falou assim, olha, eu tenho perguntas para você, estou em chamas porque eu tenho perguntas inconvenientes para você e para todos os nossos ouvintes. Quero que você as responda no ar. Eu não vou falar. Então, vocês estão vendo aqui, nada foi combinado antes, certo, Tavinho? Exato. E tem surpresa para você, hein, Flavinho? Já te adianto, tem surpresa. Então tem surpresa aí vindo, eu não sei o que é. Então vocês vão viver essa aventura junto comigo. Mas antes da gente começar nosso episódio, daqui a pouquinho a gente chega lá. Vamos lá, antes a gente vai começar, como a gente sempre começa, com a nossa sessão Enzo de abraços efusivos. Salve, Enzão, nosso fã número 1, nosso fã mirim. Salve, Enzo. Abraço, irmãozinho. E Tavinho, tem alguma coisa que aconteceu aí nessa semana passada? Aconteceu algumas coisinhas, né, Flavinho? Coisa pouca. Primeiro que o passo, né, o caminho tá pavimentado, né? Pads 3 milhões é já uma realidade. Batemos, Flavinho, a marca de 1.000 seguidores no Instagram. Então, nada mais justo, Flavinho. Nada mais justo aqui do que mandar um shout-out pra ele que ganhou o prêmio de ser o nosso 1000º seguidor. Isso em si já é o prêmio, tá, Flavinho? Só para deixar bem claro. Por enquanto só. Mas talvez tenhamos novidades no futuro breve. E o nome dele é Nicolas Souza, meu amigo Nicolas Souza. No a nossa sonoplasta coloca a comemoração aqui pra gente. Já tá rolando. Parabéns, já tá rolando aqui que vocês estão vendo. Um parabéns, Chico Barney. Vai lá. Parabéns, Chico Barney rolando, Flavinho. Um abraço pro Nicolas. Quem quiser, inclusive, dar uma moral, pode seguir ele lá no @NickMDA. NICKMDA. Então, Nicolas, meu irmão, forte abraço. Muito obrigado aí por acreditar no nosso projeto do Pofechou aqui. E vamos seguindo. Quem é o teu shout-out, Flavinho? Eu creio que tem alguma correlação, né? Tem uma correlação direta. É um cara que já é um parceirão do nosso podcast. Gênio. E arrebentou, e ele ajudou ali, contribuiu para fazer a arte, que foi um trabalho ali entre ele e o Mike, da arte de 1K, do Pads 1K. Então, é um salve muito grande, fenomenal, do tamanho dos nossos seguidores, 1K, para o Will Aires. Muito especial, vou até colocar o arroba dele também, merece um shout-out exclusivo para ele, @Will Aires, UYLAIRES, de novo, UYLAIRES. Will, muito obrigado, irmão, ficou linda a nossa arte, e digna de 1K, né? E tem easter egg nessa arte também, vocês que procurem, vocês que lutem.
Pois é, Flavinho. Pois é, é aqui, né, Flavinho? É ver Michael Jordan jogando, é ver Lionel Messi no auge, é ver o trabalho de Will Aires, meu amigo. Coisa maravilhosa, coisa magnífica. Craque. Flavinho, posso dar um shout-out aqui, super breve aqui, só pra ele, que tá sofrendo aí nessa reta final da temporada do Fantasy da NFL. Um abraço pra ele, que já é recorrente aqui no podcast, ávido ouvinte do Pads Regatas, toda semana, quinta-feira, tá em suas caminhadas diárias ouvindo a gente. O meu amigo Thiago Vital, né? Simplesmente, como o nosso amigo Alesudo da Eagles Brasil cunhou, simplesmente o Stallone Dog Walker do entretenimento. Thiago Vital, forte abraço para você, boa sorte nas próximas temporadas no Fantasy, porque essa... Inclusive, @Eagles Brasil também, amigo do podcast. Um salve pro Alesudo, @Alesudo. Gente boa demais. Muito gigante. Engraçado, inclusive. Não literalmente, mas gigante. Vamos agora passar para outro cara que também é da cúpula, também é do fã-clube, também é da galera ali, da galera da resenha. O brabo. É o nosso querido Igão, tá na nossa Liga Fantasy também, mas já a gente fala disso. Nosso querido Igor Kleiman. Eu postei lá nos stories e ele veio com a retórica na hora, ele veio com a réplica. Eu coloquei nos stories do @Pads e Regatas, inclusive, se você ainda não segue, corre lá. Eu coloquei nos stories quem era o seu MVP, se era o Giselo ou se era o Arão Rogério, Tom Brady ou Aaron Rodgers. Aí e não, ele, na papai. hora, Aí ele já veio no meu gogó com os stats do meu querido Jonathan Taylor e o comparativo entre as temporadas do Derrick Henry, das melhores temporadas entre do Derrick Henry e do Adrian Peterson. E o Jonathan Taylor está trucidando os números. Então, assim, realmente, Jonathan Taylor é um dos caras que tem que estar na lista para MVP. Se não é o favorito, hein, Otávio Ribeiro? Eita. Ó, spoilerzinho de daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho tem, hein? Tá nas perguntas inconvenientes, Igão. Que tá samando a minha cara, hein? Tá curtindo o Carson Wentz de boa, sem problemas. Run the damn ball. Temos mais salves. Hoje a gente tá cheio de salve, a gente tá cheio de abraço efusivo. Vamos transicionar agora para nossa Liga de Fantasy da NFL, hein, cara? Opa. Inclusive, você que não participou esse ano, fica ligado para o ano que vem. A gente vem cheio de novidades. Se você quiser participar, depois fala lá com a gente, que tem uma listinha de espera já se formando, tá? Então é a Liga Fantasy Dynasty do Pads e Regatas Podcast. Então tá bem acirrado, hein, Tavinha, a disputa esse ano. Pois é, Flavinho, já abrimos aqui o primeiro ano bombando. Para você que estava interessado em saber como é que estavam as apostas. Vou começar aqui primeiro do lado, como eu posso dizer, mais parelho ainda, vai. Um tá um pouquinho mais parelho, que é o confronto entre Carolina Quintanilha e o nosso querido Igão, né, que está no momento levando a partida, tá ganhando de 80-56 de Carolina. Porém, enquanto a gente está gravando esse episódio aqui, nessa loucura de Covid, né, que inclusive também tá nas perguntas inconvenientes daqui a pouquinho, Flavinho, nessa loucura de Covid, tá rolando o jogo agora da NFL. Então, assim, e vai ter amanhã, e é loucura nesse naipe. Mas o Igão tá ganhando por 80-56 de Carolina Quintanilha, que está desesperada à espera de um milagre de Jalen Hurts, mas do outro lado ainda tem a defesa do Eagles pro Igor. Então, assim, eu acho que talvez ele consiga administrar essa vantagem. No outro lado, Flavinho, é que a parada tá braba. Tá braba demais pro Braguinha. Ali tá. Braguinha, meu compadre, a parada ferveu. O caldinho ferveu pra ti, meu bom. A parada ficou tensa demais. O Flavinho cravou e ele tava certo, tá? Pedro Stelling está on fuego. O amigo está com 105.5 contra o Braguinha, que guardou até agora 80.1. Flavinho, e se eu te falar que o Stelling ainda tem um running back por jogar? Tu acredita? Não, peraí. São 2! Será que Cooper Kupp e Rashad Penny conseguem virar o jogo aí pro Braguinha ou não? Esse aí tá esperando. Cooper Kupp tá tratorando. Cooper Kupp tá tratorando, mas assim, tem que ser. Tudo dá certo, né? Tem que tudo dar certo. Exato. Quem mais que a gente tem? Se seguir esse rumo assim, Flavinho, vai dar. E se a gente terminasse agora a gravação e já congelasse os resultados, estaria dando
Noni contra Igão e Pedro Stelling contra Maurão. Confronto dos quentes. O que tu me diz disso aí, Flavinho? Cara, me chama a atenção duas coisas. Número 1, eu sou muito bom nesse negócio de aposta, porque eu escolhi o cara certo. Assim, a história da Cinderela, a famosa Cinderella Story, e o Stelling vai vir para o título, hein, Stelling? Olha a pressão, hein? Olha a responsabilidade. Eita. Tratorou o número 3 da nossa liga, nosso querido Braguinha, e assim, não tem como. Tratorou e precisa de um milagre também para poder virar. Agora, eu tenho que dar um outro salve aqui para o nosso querido Igão, salve duplo, porque eu sinto dizer que já na expressão cunhada por nosso querido Zé Boquinha, usado também por Everaldo Marques, perdão, a vaca de Caroline Quintanilha já deitou. Ela está dormindo, ela não deitou por total, mas ela está adormecendo e é uma diferença muito grande para tirar. Então, assim, para mim, são confrontos que já estão definidos. Posso queimar minha língua? Posso, obviamente, mas esses são os dois confrontos que mais me chamam a atenção. Stelling até o final, hein? Eita, Carolina vai no clubismo até o final, Flavinho. Tá segurando Jalen Hurts e Gardner Minshew. Quem quer que starte amanhã, quem quer que starte no Eagles e Washington Football Team, ela tá colocando. Mas, Flavinho... O famoso handcuff. Exato, famoso handcuff. Flavinho, posso contar uma parada? Pode. Posso contar uma parada maneira? A gente recebe, né, diariamente aqui mensagem, a gente recebe DM, a gente recebe inbox, a gente recebe scraps no Orkut. Não, pera. A gente recebe mensagem... Teve gente que não pegou essa referência, hein? Meu Deus do céu, aqui... Será que eu sou cringe, Flavinho? Bem, com certeza a gente é cringe. Se você é, eu sou. Com certeza absoluta. Infelizmente, Litrão que nos aguarde, Flavinho. Litrão que nos aguarde. Mas a parada é a seguinte, Flavinho. A gente recebe todos os dias mensagens, mas eu queria mandar um shout-out especial pro nosso ouvinte, Otto Guimarães, Flavinho. Otto Guimarães, certo? Otto Guimarães que mandou pra gente um e-mail, mandou pra gente na nossa mailbag no pedesregatas@gmail.com. Eu vou repetir para você que se você não mandou ainda um e-mail para nossa mailbag, tu tá marcando bobeira. Faça como Otto Guimarães, mande um e-mail para a gente aqui, porque a gente vai ler no ar, sim. Pode ter certeza que vai ter um shout-out especial para você, sim. E, ó, o Otto não é bobo, terminou meio com uma perguntinha aqui para ver se a gente consegue dar um help para ele na próxima semana no Fantasy. E pode ser você, se tu tiver uma dúvida, tu tiver querendo namorar, manda para cá, manda pra gente aqui. Mas eu vou ler para ti, Flavinho, o e-mail que ele mandou pra gente aqui no pedesregatas@gmail.com, porque é muito bacana. Posso começar, Flavinho? Tá pronto? Pode, só queria fazer um comentáriozinho antes. Faça. Muitos dos nossos salves que a gente dá aqui no início são de pessoas que mandam lá para nossa mailbag. A intenção da mailbag ou eles podem mandar nas nossas DMs, né, nas nossas mensagens do arroba Peds e Regatas no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Mas a ideia da mailbag, né, é uma parada que já é uma tradição há bastante tempo, é um formato onde a gente pode ouvir as pessoas um pouco mais profundamente. Quem quiser mandar um recado um pouquinho maior, comentários, mandar feedback pra gente, então isso é muito maneiro, a gente adora ouvir de vocês. Então muitos dos nossos salves daqui vêm da nossa mailbag. Só que essa foi a primeira carta, não é isso, Savinho? Exato. Essa foi a primeira carta mais extensa, inclusive vou parabenizar aqui, tá, Flavinho? Mamãe aqui é professora de português, Flavinho, e eu tô vendo aqui que a carta está muito bem pontuada, tá? Então, parabéns, excelente, inclusive, por mais essa, meu querido. Mas chega de suspense, eu tô muito curioso. Vamos à carta de Otto Guimarães. Vamos lá, meu amigo. Salve, rapaziada, Otto na área. Adorei o episódio 41, mas eu preciso fazer algumas ponderações com os amigos. A primeira é que em dado momento no cast, o Flavinho mencionou que em algum período na história recente, Nick Claxton foi considerado o segundo jogador mais talentoso de um Nets de Kevin Durant e Kyrie Irving. Flavinho, Tavinho,
Eu pergunto pra vocês, quem foi o insano que falou essa loucura? Me avisem que eu quero deixar de seguir nesse momento. Tem alguma coisa a comentar sobre isso, Flavinho? Porque eu vou te ser sincero que depois eu fiquei pensando assim, realmente, peraí, o que aconteceu aqui? A segunda, né, ele diz aqui pra gente, é que vocês me pareceram concordar que o Russ tem menos cabeça que o John Wall. É isso mesmo. A gente tá falando do mesmo John Wall que alguns anos atrás se deixou filmar em uma casa de entretenimento adulto, com chumaços de dinheiro fazendo símbolos do Crips e Bloods. Desculpem, mas não domino a antropologia das gangues norte-americanas. Por fim, alguém acorda o Tavinho da ilusão de que o Sixers vai conseguir se livrar do Tobias, por favor. Confesso que fiquei com pena quando o Flavinho já mandou a real dizendo que Buddy Hield e Marvin Bagley não fechavam por motivos de salary cap. Brincadeiras à parte, adorei o episódio e estou empolgado para o próximo. Aproveitando para perguntar para um amigo. Vocês acreditam que Tom Brady, como o meu quarterback principal no Fantasy para essas 2 semanas? Ou não? Porque eu digo o seguinte... Perdeu Godwin pro restante da temporada. Fournette por pelo menos uma semana. A gente não sabe quando o Evans volta. O que eu faço? Mantenho o Tom Brady ou busco outro quarterback na free agency? Abraços, Otto Guimarães. Cara, que sensacional. É muito legal ouvir do Otto. Um grande salve para você, meu querido. Salve dos salves. Quero mergulhar direto na carta. Vamos? Bora. Então vamos tópico a tópico. Você vai controlando aí que você tá vendo a carta. O que a gente vai falar primeiro? A primeira coisa é... Quer comentar sobre Nick Claxton? Eu sei que você é um apaixonado, mas... Eu sou um fã. Foi forte, né? Foi forte. Nick Claxton... Vamos lá que você sabe que disso eu gosto. Nick Claxton, ele foi da Universidade da Geórgia. E ele foi considerado, na época... ele era o armador do time com aquele tamanho todo, porque o time da Geórgia era bem ruim, tá? Isso aí tem que ficar claro. Geórgia que é a mesma faculdade do nosso querido Ant-Man, o Anthony Edwards, que tá jogando muito, tá jogando uma bola alta. Mas isso não foi eu que tirei da minha cabeça. Não foi conjectura. Quem falou isso é quem treina com eles. E era o nosso querido Spencer Dinwiddie, que é um jogadorzão e, cara, já estourou o ligamento cruzado, acho que mais de uma vez. Cara, um guerreiraço. E quando ele fez parte daquele Nets que empolgava, aquele com D'Angelo Russell, aquele que todo mundo comemorava coisas de todo mundo, DeMar Carroll, essas coisas. E quando o Nick Claxton veio para a liga e eles pegaram o Kyrie Irving e o Kevin Durant, ano 1, salvo engano, Spencer Dinwiddie foi à mídia e disse: o segundo jogador mais talentoso do nosso time é Nick Claxton. Só perde para o Kevin Durant. Então não fui eu que falei. Foram os caras que jogam bola. E era um time que tinha Kyrie Irving e era um time que tinha o próprio Spencer. Então, assim, não tinha o Harden ainda, mas assim, pode parecer blasfêmia, mas assim, isso significa que alguma coisa o cara tem. Mas eu sou enviesado. Otto, você pediu, eu vou ter que te falar. É o @SDinwiddie_25. Pode parar de seguir o Spencer Dinwiddie. Ótimo jogador, péssimo, sei lá nem o que. Tava devendo avaliador de talento. Péssimo avaliador de talento. Como avaliador de talento, é um excelente dançarino. Para ficar as claras, eu tenho o Nick Claxton no Fantasy. Olha lá. A máscara caindo. A máscara caindo aí, ó. Já falei, aqui os meus viés estão as claras. Não esconde. Estou enviesado, mas o Nick Claxton, nesse momento, é o starter do Brooklyn Nets. Tudo bem que eles estão jogando com 3 jogadores e o zelador, mas isso é para outra cerveja. Vai lá, segundo ponto. Por uma cerveja de daqui a pouco, inclusive, hein, Flavinho? Por uma cerveja de daqui a pouco, inclusive, mais em outra liga. Flavinho, a segunda coisa aqui que ele comenta do John Wall e do Russell Westbrook, e eu não me recordava desse evento. Eu também eu não sei, Flavinho. Inclusive, @Polícia Federal, não tenho conhecimento algum de gangues norte-americanos, brasileiros, seja o que for, mas eu acredito... Gangues de nada, nem gangue de recreio. Só formiguinhas. A gangue bolada da Zona Norte do Rio de Janeiro.
Mas a parada é a seguinte, Flavinho, eu não me lembrava realmente desse evento do John Wall com a grana, com os olhinhos bem 4,20 e com uma mala, com muita grana, moças de fino trato, claramente embriagado, se não, né, outro estado, né, em uma outra realidade. E aí eu fiquei pensando que por pior que as coisas às vezes se degringolem pro Russ, eu acho que mais cabeça, pelo menos questões de vida, Russ tem, tá? Eu acho que vou ter que dar o braço a torcer, Otto. Tá certo, tu tá certo, irmão. Esse é o ponto. O Otto tá certo com relação a isso. Mas e aí eu não me expressei bem, obviamente. Eu tava falando dentro de quadra. Como jogador. Não, e assim, o Russell Westbrook, ele, em termos de energia, já falei isso aqui algumas vezes. Eu iria, se tivesse um jogador para escolher para ir para guerra, eu iria com o Russell Westbrook. É verdade. Porque o cara, pô, é muito raçudo, o cara entrega sempre tudo que ele tem e tudo mais. Porém, isso já está escrito, já está comprovado dentro de quadra. O Russell Westbrook, para coexistir com outras pessoas, principalmente com outras estrelas, não é o melhor jogador. Ele tem todo o talento do mundo, mas ele sempre acha que ele é o melhor jogador em quadra, até quando ele não é. E isso, ele só jogou com gente muito boa, só jogou com Kevin Durant, só jogou com Bradley Beal, James Harden, e mesmo assim ele sempre achou que ele foi o melhor jogador em quadra, porque é da natureza dele, ele é o alfa dos alfas. Só que ele joga fora de controle. Então, às vezes, as assistências dele acontecem porque ele mesmo se complicou ali na jogada e aí ele acaba passando. Ele sabe passar a bola, não é isso. E aí, na minha visão, o John Wall é um fit melhor e dentro de quadra é um jogador mais cerebral, porque ele sempre foi um jogador passador primeiro. E o Washington tinha necessidade dele ser também um pontuador. Mas ele sempre foi, ele é um passador nato. Então é isso que eu quis dizer. Mas fora da vida aí a gente tem exemplo, Lou Williams, James Harden, essa galera que gosta de strip clubs e essas casas. Mas seguimos aí. De um lado ele tá certo, mas esse era o comentário, só para dar um contexto. Eu não quero nem comentar, Flavinho, com relação a você cortando as minhas asas na possibilidade de troca do Tobias para o Sacramento Kings. Que eu queria você entubar. Tá na Disney e alguém precisa cortar, entendeu? Essas asas. Você tá na Disney, às vezes a tá coisa sonhando. É difícil aqui, ó. Às vezes a coisa é difícil aqui. Um homem não pode sonhar. Um homem não pode sonhar. E Flavinho, vamos lá, respondendo a pergunta dele, ele perguntou se ele consegue confiar, se ele pode confiar no Tom Brady como o principal quarterback no Fantasy para essas duas últimas rodadas aí. Eu gostei que ele tá confiante, né, Flavinho? Que ele já tá contando a semifinal e a final mesmo, né? Ele nem tá cogitando sair antes. Sim. Porque realmente... Eu gosto disso. Eu também gosto. Achei ousado e aqui é ousadia e alegria sempre. Então, achei válido. Flavinho, Godwin fora da temporada, reportado pelos amigos do Endzone, né? E foi reportado também aqui no nosso @Peds e Regatas. Godwin fora da temporada, Leonard Fournette, Lombard Lane fora pelo menos uma semaninha garantida, talvez duas. Vamos ver aí como é que o Ronald Jones Rojo entra no seu lugar. Mike Evans, que sozinho, uma andorinha só no faz verão, vai ver agora uma penca de double teams da mesma maneira que o Gronkowski viu quando o Buccaneers se viu totalmente destruído por lesões. Eu vou te fazer a seguinte pergunta, Flavinho. Você acredita os confrontos, Flavinho, só para você ter um feelingzinho, né? Semana 16. Panthers e Jets. Exatamente. Contra o Panthers ainda é uma defesa que você sabe que vai rushar bem o quarterback ali com os edge rushers no Hassan Reddick e no Brian Burns. Você tem ali o Stephon Gilmore, né, provavelmente loqueando a principal arma ofensiva do Buccaneers, qualquer que seja ele, seja o Gronkowski ou o Mike Evans se tiver já com saúde. É um confronto mais esquisito. Agora, semana 17 contra o Jets
é cheiro cheiro de título no ar, cara. É cheiro pra mim de título no ar. Eu sei que a gente fica meio preocupado, a gente vê uns 5 pontinhos aí, uma atuação de menos de 10 pontos do Brady nessa última rodada, na última semana, mas eu quero saber de você, dá pra confiar ou não? Ele tem que ir em algum quarterback que esteja disponível? Por sinal, ó, só depois podia mandar pra gente quantos times estão na sua liga, pra gente saber, né, ter uma noção de quem é que tá disponível pra pegar e quem seriam as opções, né, que a gente conseguiria dar uma opinião mais bem embasada, né, Flavinho? Mas dá um bisu aí pra mim. Mantém o Brady ou busca outro? Cara, eu vou ser bem breve, que é o seguinte, confronto de divisão, são 2 times ruins. Sim. 2 times ruins, então Fato. não é isso. Fato. É confronto de divisão, jogador nenhum gosta de perder confrontos de divisão. Tem muito ali de orgulho, rivalidade e tudo mais. E o Tom Brady e o Buccaneers sempre, em algum momento da temporada, não sei se é alguma coisa em New Orleans ou se é alguma coisa que os jogadores deles trazem, que eles sempre desligam. Sempre. Bizarro. E então, as minhas palavras são: confia, pai. Confia. Um cara é o GOAT, ele tá enfrentando 2 times ruins. Antonio Brown foi recuperado e trazido de volta para o time. Então, para poder. E vai ter mais oportunidades aí com a saída do Godwin. Então, assim, confia, coloca o Tom Brady, fecha o olho e vai. Tá dito, né, Otto? Tu ouviu, Flavinho, né? Assina embaixo. Meu amigo, mais uma vez, forte abraço, shout-out especialíssimo pra ti, efusivo abraço pra ti, Otto. E continua ouvindo a gente aí que tem muita coisa boa pela frente. E se você quiser ter uma carta sua lida aqui também, manda lá pra gente no pedsregatas@gmail.com, beleza? Então vamos que vamos pro episódio de hoje. Vamos agora pro filé mignon aqui, pro miolo. Vamos que vamos, Tavinho. Você disse que tem perguntas, eu tô aqui para poder lançar a brava. Flavinho, olha só, já que a gente terminou o último bloco falando do Tom Brady, vamos começar falando do GOAT de novo, vai. Olha só, Flavinho, essa temporada a gente viu o Brady com marcas históricas, tá? 600 touchdowns anotados, né? Roubou aí o lugar do Drew Brees na história, tá quebrando recorde atrás de recorde. E aí eu te faço uma pergunta, quando a gente vê que o Brady perde as principais armas, tudo bem que, né, nenhum quarterback tá pronto para perder o seu wide receiver 1, 2, o 3 porque inventou um cartão de vacinação da Xuxa, né, é verdade. e um tight end que tá jogando, né, com as costelas um tanto quanto danificadas. Mas eu quero te perguntar, Flavinho, o Brady sem meu tapetinho não rola, tá mais para o pêndulo tá tendendo para qual lado? Pro Brady sem meu tapetinho não rola, nessas armas ofensivas todas, ou à beira de uma nova dinastia aos 40 anos? Porque eu ainda sinto que eu tô tendendo mais para a segunda opção, tá? Meu querido, se tem uma coisa que o Tom Brady é maluco. Porque você não tem como ser tão bom em alguma coisa igual esse cara é, se não for maluco. Então você pode ter certeza que ele tá ouvindo todo mundo, inclusive o nosso podcast, inclusive salve Giselo, grande abraço. Forte aqui no Brasil, seu nome é Giselo. E ele tá com certeza ouvindo o nosso podcast para ver e ouvir a gente falar mal dele, para ele poder se de alguma forma se motivar no auge dos 78 anos e falar assim, vocês estão duvidando de mim? Então vai ser agora que eu vou ganhar com o 5º wide receiver, com o 4º tight end, vou botar o zelador, salve para todos os zeladores desse Brasil, vou colocar eles para ser meu center e vou ganhar mais um Super Bowl. Então você pode ter certeza que eu tô esperando um dos melhores jogos do Tom Brady agora. Então eu não desisti dele não. Cara, eu tô contigo, cara. Essa pergunta é inconveniente, acho que pro restante da liga, né, cara? Porque todo mundo, o Twitter estava em polvorosa vendo o Tom Brady tomando um shutout. Flavinho, desde 2006 o Tom Brady não tomava de 0. 2006, eu vou te confessar uma coisa, tá, Flavinho? A primeira recordação que eu tenho da NFL, eu já mencionei aqui nesse podcast,
é no retorno, inclusive foi tema para um nosso Flashback Friday algumas semanas atrás, alguns meses atrás, é o retorno para touchdown do kickoff inicial de abertura do Super Bowl daquela temporada 2006. Mas essa é a minha primeira lembrança. Eu nunca tinha visto, Flavinho, na minha vida adulta, Tom Brady levando um shutout. Então, assim, a galera adora vibrar, mas eu acho que realmente é mais fácil a gente ver o vovô garoto, abraço Gio, né, à beira de mais uma dinastia aos 40. Não tem muito dinheiro em você apostar contra Tom Brady na história, e eu já sofri isso na pele. Se quiser saber como, vá lá e procura Patriots e Falcons Super Bowl, e aí você dá uma olhada lá, o que acontece quando você duvida do rapaz. Então, não vai sair da minha boca, eu não vou dar mais chama para esse rapaz que tá na minha divisão, não que o Falcons esteja disputando qualquer coisa, mas eu não vou dar mais lenha para esse cara colocar no fogo dele. Então é isso aí, Tom Brady vai lá e ganha tudo. Cruz, credo. Então é isso. Sai pra lá. Flavinho, a pergunta inconveniente aqui é pro Arizona Cardinals. Arizona Cardinals para os correligionários do Arizona Cardinals. Perdeu, tomou um vareio pro Packers algumas semanas atrás. Quando a gente acha que não podia piorar, piora. Os caras me perdem a liderança da NFC. E aí quando você acha que não podia piorar, porque não, tá tranquilo, perderam, mas semana que vem os caras vão enfrentar a pior campanha da liga, Flavinho. Uhum. E pela Vitória primeira vez na história da NFL, eu vou repetir aqui, Flavinho, pela primeira vez na história da NFL, um time com uma vitória apenas ganhou de um time que tinha dígitos duplos em vitórias. Pela primeira vez na história. A gente fez um episódio especial aqui falando sobre quem era concorrente de fato e quem era fogo de palha, mas será que esse Arizona Cardinals da minha aposta MVP Kyler Murray é o fogo de palha da temporada? DeAndre Hopkins não joga mais, Flavinho. Passing attack ali ficou preocupante. Chase Edmonds voltando de lesão. O que tá vendo? Vamos lá, tem que ser delicado. Vamos lá. Na cara Seguinte, não, por favor. Vamos colocar em contexto. Primeiro, foi um passeio de Detroit. Detroit jogou um futebol fino. Esse esporte é muito maluco, inclusive, principalmente se você aposta. Se você tá nas casas de aposta e colocou aquela múltipla de 10 times juntos e só faltava o Arizona Cardinals para bater, galera, o que teve de gente perdendo dinheiro ontem foi um dia muito bom para as casas de aposta, porque todo mundo devia ter o Cardinals lá, com aquela, vai ser vitória certa, eu vou colocar só para agregar ali na odd. Agora, quem faz essas apostas online sabe do que eu tô falando. Agora, foi um passeio. Detroit jogou muito. Me parece um grande sinal de vida e de recuperação de Detroit. E a detrimento deles mesmos. Porque está piorando o valor do draft pick deles, da escolha do draft deles. Alô, Jets! Até então, quando assim, os caras fazem a coisa certa, eles fazem a coisa errada. Entendeu? Então, assim, a lá Jets ano passado, aconteceu isso. O time, inclusive, Jared Goff foi na entrevista e falou: por que a gente não ganha todos até o final? Então, a galera que tá lá de dentro não tá nem aí pra sua escolha do draft, o fã do esporte. E o Jaguars eles realmente estão querendo ganhar, eles estão querendo motivar. Me parece o tipo de jogo que muda e reenergiza a temporada. Agora, olhando pro Cardinals, cara, tem que ser colocado em contexto. Obviamente, eu sempre falo isso, todos os times a essa altura do campeonato estão com lesões. Mas o Cardinals sofreu com lesões pra galera do topo ali, né? Pra galera que tá no topo da cadeia. Então, vou citar alguns nomes aqui, alguns você já falou. Kyler Murray, voltando de lesão. DeAndre Hopkins, o Nuke, também lesão. J.J. Watt, perdido para a temporada. Chase Edmonds, lesão. Então, são pessoas que são caras que são contribuidores de primeira linha do ataque. Então, isso impacta o moral e a química do time, o entrosamento e tudo mais. Então, assim, não que isso deva ser desculpa para um time que quer ser Super Bowl, que quer ser dos times Super Bowl, mas respondendo a sua pergunta, não, eles não são a face o fogo de palha da temporada, porque o fogo de palha da temporada se chama Buffalo Bills.
E é isso. Buffalo Bill. Isso aí, essa das antigas também, relíquia. Pô, se a Aninha, inclusive, quiser lançar um drop aí do Buffalo Bill, fica à vontade, tá, Aninha? Fica à vontade, Aninha. Eu e toda a galera que curtiu o Buffalo Bill na Open, nos saudosos anos de 2008, vai poder falar que sim, hein? Aquela famosa matinê aqui no Rio de Janeiro para adolescentes, galera, só para contextualizar quem não é do Rio. Exatamente, mas parecia uma coisa gigantesca naquela época. Mas, Na Flavinho, época era o mundo. Seguindo aqui, já que a gente tá falando de quase adolescente, porque o cara é quase um adolescente, é a minha aposta, Flavinho, eu falo de boca cheia aqui. Se eu falei aqui, né, que o Kyler Murray era meu candidato a MVP, deixa eu quieto, eu vou falar aqui de peito aberto. Micah Parsons, Flavinho. Micah freaking Parsons. O cara não tá... No lado ofensivo da disputa do calouro do ano, ainda tem uma discussão. Tem a galera que tá defendendo o Mac Jones, tem a galera que tá falando sobre o Ja'Marr Chase, que mesmo, né, tendo vindo meio apagadinho nas últimas semanas, ainda tem números agregados muito bons. Tem gente falando até mesmo do Najee Harris, apesar de eu achar uma loucura completa. Mas aí, Flavinho, eu vou te dizer que no lado defensivo não há nenhuma dúvida. O título de calouro defensivo do ano já é de Micah Parsons, isso é fato, tá? Mas aí, Flavinho, a pergunta é inconveniente para mim, que sou um torcedor do Philadelphia Eagles, porque eu tô vendo uma estrela de cara na NFL pro Dallas Cowboys. E aí eu te digo o seguinte, Flavinho, a corrida aqui do Parsons não é mais contra os colegas de classe dele, ele tá correndo atrás já da história. A gente que gosta muito de falar nessa parte, né, da defesa e de fazer história, a gente comentou tanto, né, sobre o Aaron Donald no nosso episódio de previsões da temporada. O que o Micah Parsons está fazendo é realmente histórico, Flavinho. E tem uma galera comparando ele ao Lawrence Taylor. Simplesmente LT. Eu sei que é brabo, calma, por favor. Você, nosso ouvinte aí da velha guarda, te acalma o coração, tá? Eu não tô querendo de comparar um com o outro, mas eu tô dizendo que Micah Parsons está correndo atrás de ser o primeiro calouro desde LT a ser calouro do ano defensivo e o jogador defensivo do ano dentre todos os jogadores defensivos de todos os anos possíveis. Se Lawrence Taylor teve 9 sacks e meio na sua temporada de calouro, Micah Parsons tem 12, tá? E eu tô falando aqui de uma temporada já completa do LT com 16 jogos e por enquanto, até a gravação desse cast aqui, Micah Parsons só jogou 13. A gente tem ali 106 tackles totais pro LT e 75 pro Micah Parsons. A gente tem 8 passes defendidos do LT e 2 aí do Micah Parsons, mostrando que ele ainda precisa evoluir essa parte, né, da cobertura no jogo dele, apesar da gente ter visto uma cena super encorajadora nesse último clássico contra o Giants. 3 fumbles forçados para cada lado. E lembrando que o Parsons ainda tem jogos aí a cumprir. Uma interceptação para o LT, coisa que o Parsons ainda não tem. Flavinho, é possível essa comparação? E se não for possível, só me diga uma coisa. É possível o Micah Parsons fazer história como o LT fez? É possível ele acumular os 2 prêmios? Pô, excelente análise, inclusive, a comparação aí. Tavinho trouxe os dados para vocês. Aqui tem informação no programa, referência aí do nosso querido Choque de Cultura, salve. Sempre. Agora, sempre. Vou dar um passinho atrás, porque é necessário, quando a gente tá errado, a gente precisa falar que a gente tá errado. E no que se trata de Micah Parsons, você estava certo e eu estava completamente errado. Micah Parsons chegou com apenas 1 ano de experiência no college, veio depois de uma temporada onde ele ficou parado. Isso era uma das grandes preocupações. Chocante. Ele quase foi do seu Philadelphia Eagles
Você queria muito que isso tivesse acontecido, eu me lembro disso na época do draft. Nem no Eagles, nem no Fantasy. Que tristeza. Nem no Eagles, nem no Fantasy. Você, no início da temporada, você falou, cara, eu quero o Micah Parsons de todo jeito, vou atrás. Eu ainda quero, Julião. Cara... Eu ainda quero, Noni. Eu estava errado com relação a Micah Parsons. O cara não só chegou pronto, como ele é um tipo, aqueles níveis de atleta que você não vê toda hora. Dentre os melhores atletas, ele sobressai na fita, ele sobressai na TV. Se você é da velha guarda e ficou escandalizado com a comparação de Lawrence Taylor, eu só te faço um convite. Vai assistir a fita do Micah Parsons. O cara parece que está jogando outro esporte em relação à velocidade do jogo. E eu não me lembro quem foi que falou, se não me engano é o DeMarcus Lawrence, mas eu posso estar errado, que se o Micah Parsons só fosse atrás do quarterback, ele trucidava o recorde de sacks. Mas é porque ele não faz só isso. Ele tem 12 sacks fazendo blitz de vez em quando. Agora, Micah Parsons não está mais competindo para Defensive Rookie of the Year, que você falou. Ele já é o calor do ano, mas ele tá ali disputando somente, e aí respondendo a sua pergunta, dá para ele fazer história? Dá. Mas ele só tá disputando com um outro homem, na minha visão, que também é uma aberração da natureza de forma atlética e que o jogo também parece muito mais fácil. Parece videogame quando ele joga. E o nome desse cara se chama Aaron Donald. Esse cara tá jogando muita bola. Que assim, quem não tá vendo é difícil. É porque é muito fácil de colocar o Aaron Donald no piloto automático. O Aaron Donald faz as coisas que o Aaron Donald faz. Mas eu vou só pintar aqui uma breve pinturinha aqui para vocês, que tem um vídeo do Aaron Donald na internet onde ele bloqueia... Detalhe, ele é o jogador que ataca. Ele derruba três jogadores de linha ofensiva. Então, assim, o rapaz, ele é fora do comum. Então, se tem uma pessoa que vai impedir ele de ter o prêmio de jogador defensivo do ano, impedir o Micah Parsons, esse jogador é o Aaron Donald. E também tem uma coisa que joga contra ele, é que as pessoas não gostam de ver os calouros pulando etapas. Então, pode ser que na votação isso influencie a favor do Aaron Donald. Tá? Mas, fora isso, que temporada histórica de Micah Parsons. E digo mais, os números não fazem justiça ao impacto que ele tem na defesa do Dallas Cowboys e no jogo como um todo. Flavinho, inacreditável. Para fechar aqui essa pergunta, o cara... DeMarcus Lawrence se machucou? Joga o Micah Parsons ali, faz o cara alinhar ali como edge rusher, deixa o cara, se vira, Parsons, e ele se vira, tá? E o camarada rushando o quarterback, ou até como, né, a gente viu recentemente aí, desenvolvendo melhor as suas habilidades em cobertura. O futuro é brilhante pela frente, tá, Flavinho? Infelizmente, para Filadélfia, para Nova York e para Washington, com certeza. Agora, felizmente demais para a torcida do time da América. Flavinho, é um outro nível de atleta. Outro nível. Flavinho, eu queria falar uma coisa contigo, tá? Eu queria fazer uma pergunta para você. Essa pergunta é até meio complicada, porque há 2 episódios atrás, no episódio 40, quando a gente quarentou aqui no Peds e Regatas, a gente estava comentando sobre os times que estavam na playoff picture, né? E a gente comentou sobre o Baltimore Ravens, que tinha perdido naquela semana, né, 2 semanas atrás, para o Pittsburgh Steelers, porque o nosso querido amigo John Harbaugh se recusou a chutar o extra point, né, e levar o jogo para a prorrogação, e arriscou a tentativa, né, de 2 pontos com o Lamar Jackson, bem verdade, mas não foi bem sucedido, e no final das contas o Ravens perdeu a partida. Pelas analytics, Flavinho, o que o Harbaugh fez foi mais que certo, que ele tinha uma chance de 52% de ganhar, né, a partida, né, de levar, conseguir a conversão e, por consequência, terminar a partida ali sem dar chance ao azar.
Só que isso se repete, Flavinho. Se repete essa semana agora que passou, semana 15 na temporada da NFL, no confronto contra o Green Bay Packers. Então, Flavinho, vamos lá. Recapitulando. Num confronto de divisão, num dos confrontos, numa das rivalidades de divisão mais animais da NFL, o John Harbaugh toma uma decisão de não chutar o extra point, tentar ir para 2 pontos, não converter, perde. Mas ok. Aqui nesse podcast eu falei, ok, tá certo, o John Harbaugh tem esse costume de ser agressivo, de acordo com os números ele estava certo, ele tinha que... Mas quando você repete uma segunda vez, Flavinho, na mesma temporada, quando você tá com o teu quarterback reserva, que por sinal atuou excepcionalmente, tá? Huntley teve uma partida brilhante, 2 touchdowns passados, 2 touchdowns corridos, fez um calor danado aí contra a defesa que é forte do Green Bay Packers. Mas aí, Flavinho, eu te pergunto, quando você tem o melhor kicker da história da NFL, e aí eu tô falando aqui não só do ponto de vista da precisão, mas também da perna, porque o cara tem um recorde de 66 jardas nessa temporada, inclusive, ou seja, não foi há 10 anos atrás, é coisa recente, o cara tem o cacife para... Eu te pergunto, a gente não tá ficando meio bitolado em pensar tanto assim só nas analytics? Porque toda vez que eu olho para isso, eu vejo a galera ainda continuando defendendo. Não, mas o John Harbaugh fez o certo. Ele tinha realmente que chutar, que arriscar os 2 pontos ali, porque vai que você tira vai que dá coroa quando você pede cara, a bola vai pro Aaron Rodgers e você nunca tem a bola de volta. Mas tu não confia realmente assim na tua defesa? Tu não tem confiança no melhor kicker da história da NFL? A gente não tá ficando meio cego pelas analytics pura e aplicada? Vamos lá. Os analytics, né, e os Next Gen Stats, né, nos últimos 10, 15 anos aí ficaram muito famosos, né, porque no início alguns coaches usavam a seu favor e outros não. O jogo da NFL ainda era muito tribal, os coaches eram muito defensores da velha guarda e tudo mais, e quando viram que estava dando certo, eles começaram a aplicar. Hoje em dia foi para o outro lado, e o jogo ele é baseado totalmente em analytics e deep analytics. Eles têm, os times têm departamentos inteiros para isso. Agora, se você está me perguntando se eu concordo com a decisão de John Harbaugh, independentemente de analytics, parafraseando o grupo brasileiro da adolescência, Bros, sim, sim, sim. Esse humor é tão profundo? Eu não peguei essa frase, não ia pegar essa frase, mas você já trouxe, tá tudo bem. Mas sim, 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 por quê? Porque você joga o jogo para vencer, meu querido. E você já deu a resposta da pergunta na sua pergunta, no seu prólogo, que é o seguinte: você tá com seu quarterback reserva. Todo mundo no seu time tá machucado. Tem até massagista machucado. Você entendeu? Você tá com quarterback reserva. A última coisa que você quer é ir para um jogo de sorte no overtime, na prorrogação, quando do outro lado você tem talvez o maior braço da história do futebol. Isso não é uma decisão, entendeu? Você vai sim para a conversão de 2 pontos e vai de novo, vai de novo, de novo. E na outra vez também, porque você tem o Lamar Jackson e você confia. Eu ouvi, para terminar, o Colin Cowherd falando, é um dos caras que eu mais escuto, né? E eu ouvi ele falando que você não perde os jogadores porque você vai na conversão de 2 pontos, na quarta descida, né? Eles, por natureza, aqueles jogadores são 53 alfas e agressivos. Então, se fosse por eles iriam toda hora. Cabe a você, como técnico, saber qual é o momento do jogo e a confiança no seu time. Então, você não perde vestiário, que eu ouvi isso sendo falado aí em alguma das resenhas esportivas. Você não perde vestiário porque você foi. Você perde vestiário se você não tiver confiança no que você está falando. Então, o John Harbaugh, na minha visão, tem mais do que experiência e mais do que crédito com a franquia e com os jogadores dele para poder arriscar, sim, as duas conversões de quarta descida. Mas quando você coloca o contexto, dos analytics, que para mim é o menos importante,
mais 2, o contexto do jogo e do time dele, cara, teu time todo tá quebrado. Você não quer que os caras joguem mais 5 minutos de futebol. Ainda mais quando o outro do outro lado apesar do Aaron Rodgers, apesar do Huntley ter jogado um jogo muito bom, o Aaron Rodgers está do outro lado. Então você não quer isso. E o Packers sendo um dos melhores times da liga. Você fez um jogo muito bom até ali, vai para a quarta descida, é isso que você faz. E às vezes acontece de perder. Flavinho, olha, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu confesso a você que eu me questiono, tá? Quando a gente vê, eu entendo o fato de quem você tem do outro lado, mas a sensação que eu tenho é, independente de quem fosse, o meu medo é que essa decisão fosse sempre ser a tomada, tá? A partir daqui para frente. Seja o quarterback, o Aaron Rodgers ou o Case Keenum, que quase startou aí essa semana 15 na NFL. Mas acho que isso por si só já é um papo para uma cerveja inteira que não cabe aqui, mas acho que cabe num episódiozinho à parte, hein? Diz aí pra gente o que você acha, inclusive faz que nem o Otto Guimarães, manda um e-mail pro pedsregatas@gmail.com. Até inclusive, rapidinho aqui, fazer um plug do nosso próprio episódio. A gente fez uma análise profunda, o que a gente chama de deep dive, dos stats, né, dos dados, e como a evolução deles ao longo do tempo, só que para a NBA. Para quem gosta de NBA também, a gente sabe que muitos de vocês que nos ouvem gostam da NBA. Então ele foi o nosso episódio número 1, tá? Exato. Que é onde a gente fala sobre onde a gente fala sobre o heliocentrismo e a evolução dos dados no jogo da NBA. Então, se vocês quiserem que a gente faça algo parecido aqui para a NFL, fala com a gente, manda lá no @pedsregatas, fala com a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, ou manda pra gente na nossa mailbag aos pontos que vocês queiram que a gente fale, beleza? Pois é, Flavinho. E, Flavinho, olha só, chegou na hora da gente ter aquela, para fechar aqui o nosso debate. Primeiro de tudo, tá, Flavinho? Responde rápido, sem tempo para nem argumentar. Quando os livros estiverem fechados sobre a carreira de todos, eu quero que você escolha uma família. Família Watt ou família Bouza? Só, eu não quero nem explicações, tá? Eu quero que depois que a galera venha chiar com a gente. Ah, por que você escolheu a família X? Por que você escolheu a família Y? Eu joguei. É inconveniente a pergunta porque não se escolhe entre famílias, né, Flavinho? Mas tô te botando nessa corda bamba aí. É a família Watt, porque a gente tem jogador de 3 vezes jogador defensivo do ano, no JJ. JJ era uma das forças mais dominantes do futebol durante meia década para mais. Era nível Aaron Donald de dominância. E se você a galera dizia que o TJ Watt não chegaria nem perto dele, porque era muito difícil a barra. E TJ Watt, a campanha que TJ Watt está fazendo, se você ainda não viu, ele é a defesa dos Steelers inteira. 17 sacks. Ele tá tratorando todo mundo. Cam Hayward também é muito bom, mas TJ Watt é a defesa dos Steelers. Então, família Watt, para mim, queria dar um shout-out aqui. Não gosto de anti-vaxxers, mas o nosso querido Nick Bosa fez tá ali o candidato, talvez o candidato para Comeback Player of the Year, jogador retornando aí de lesão. Ele teve uma lesão grave e voltou 15 sacks. Não joga agora, mas 15 sacks no ano. Mas família Watt, com certeza. Pois é, Flavinho. Agora, dói na alma pensar que dessa galera toda aí, só um deles foi ao Super Bowl e perdeu. Pra você ver como é que a NFL é, meu amigo. Pra você ver como a NFL é. Flavinho, vamos lá. Vamos então pra gente ir se encaminhando pro final. Eu tenho 2 perguntas, na realidade. Antes disso, vou lançar uma bem breve aqui. Só hoje, Flavinho, mais 47 jogadores foram pra lista da Covid. Será que a gente lançou um meme no @pedsregatas no Instagram
com relação à NBA, mas serviria muito bem para a NFL, porque é jogador atrás jogador entrando no protocolo de Covid e nada da liga pensar em cancelar uma semana, postergar uma semana. Postergou um jogo de sábado para segunda. E é o que se pode fazer. E até lá você vai jogando com o Zé da padaria atrás de Zé da padaria. Flavinho, chegou na hora da gente começar a pensar um pouco mais sério como é que a situação tá e que, explodiu essa porra de novo, gente. Se controla, rapaziada. Ou o show business não vai parar. Vamos lá, essa é uma questão complicada, né? Porque é uma questão que tem também muito contexto, mas eu vou tentar ser breve. É muito difícil a gente julgar. Não, julgar acho que é a parte fácil, né? Mas eu acho que é muito difícil a gente esperar ações que seriam governamentais, ou que deveriam ser governamentais, de instituições que são empresas e que vivem para o lucro. Então, a NBA, tanto a NBA como a NFL, sempre foram altamente capitalistas, são até esse momento, e é isso que move. Então, se houver uma forma deles manterem, eles não vão parar o trenzinho no meio da temporada. Ao que tudo indica, e isso acaba corroborando para o ponto deles, essa variante não é tão agressiva quanto a Delta em termos de para o corpo humano. Os estudos preliminares mostram isso, e aí isso pode ser mudado no futuro, né, com novos estudos, enfim. Mas é o que o estudo diz nesse momento. Então, o que eles fizeram? Não vou fechar o olho de toda forma, eu vou mudar o protocolo aqui no meio da temporada. Estou fechando o olho com as mãos, os dedos meio entrelaçados. Quando você é criança que você tá fingindo que você não vai olhar, mas você tá vendo ali pela flechinha? Então, e monitorando a situação. Então, eu não espero. Se eu acho que eles deveriam, sim, acho que deveria. Mas não acho que vão. E principalmente porque é diferente da situação que a gente tinha no ano passado, onde não se tinha a vacina. Então era uma outra discussão. Agora, que se tem a vacina e sabe-se, momento aí da OMS, e sabe-se que se você pega Covid, as suas chances de ter um caso mais grave, quando você tem todas as vacinas, no caso seriam a primeira dose, segunda dose e o reforço, né, que lá eles estão até mais adiantados do que a gente, em termos de terceira dose, sabe-se que as chances de você desenvolver sintomas muito graves são muito pequenas, são bem menores. Isso é o estudo e o dado que estão falando isso pra gente. Isso é fato, não sou eu que estou inventando, tá bom? E eles têm a opção, eles têm todas as opções, eles são jogadores da NFL, eles valem milhões de dólares. Então, eles têm todas as opções de tomar vacina. Não se toma porque não se quer. Aí já é uma outra coisa, tá? Porque você está expondo outras pessoas e há esse argumento de que, você realmente não quer tomar vacina, mas você tem uma avó do seu amigo, do seu amigo, ou alguém com imunodeficiência que você pode passar para a pessoa, que pode passar para outra pessoa, ainda que vacinada, todos podemos ser vetores do vírus. Então, existe esse argumento aí para poder parar, mas eu não acho que para, tá? Ligas capitalistas é muito difícil você esperar que eles ajam de qualquer outra forma que não seja pelo próprio ganho. E então, se tivesse que parar, teria que ser uma proibição do governo, que eu acho que não vem. Pois é, Flavinho. Flavinho, meu amigo, vamos lá. Pra gente fechar aqui, eu tenho uma pergunta aqui. A gente tá falando sério mesmo sobre a campanha de Jonathan Taylor, a MVP? Porque olha só, peraí. Eu entendo, Igão. Calma. Vamos com calma aqui. Eu entendo que a gente ainda esteja no on pace para quebrar, né, as marcas do Derrick Henry, mas por enquanto... Peraí, que isso tem carinha de crunch time. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Salve, Aninha. Vai que vai. Agora, vamos meu querido Tavinho. Vai lá. Flavinho, vamos lá. A gente tá falando de 1.518 jardas pro Jonathan Taylor corridas, tá? E outras 336 aéreas. Deixa eu te fazer a pergunta. Não tô querendo tirar, né, o mérito do Jonathan Taylor
pelo amor de Deus, são 19 touchdowns nessa temporada. Mas a gente tá... O que acontece? É a galera que se esqueceu que temporada passada o Derrick Henry simplesmente quebrou a marca das 2.000 jardas e correu para 17 touchdowns ou não? Eu entendo ainda que a gente tenha mais o quê? 2 jogos de Jonathan Taylor, mas, Flavinho, a gente não vai entrar naquele mesmo mérito de ele vai quebrar a marca, mas são 17 jogos? Vamos lá. Há uma discussão grande, hoje eu estou reflexivo, então estou dando contexto para tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se não tiverem gostado, manda lá, @PedRegatas. Agora, olha só. Quem não gostou, bate palma. É isso. Cara, não, pera. Olha só. O prêmio de MVP, ele pode ser avaliado de duas... Existem, talvez algumas análises, mas 2 vertentes mais fortes entre os analistas. A primeira é a visão de que quem é a pessoa mais importante, o melhor jogador que faz a melhor temporada. Beleza? Ponto. E aí analisa-se a temporada, os números do jogador. Uhum. E existe o outro lado, e o impacto do time é considerado, beleza. Mas existe uma outra análise que é o jogador mais valioso, o MVP, ele é o jogador cujo qual a franquia não poderia viver sem. Basicamente, a análise reversa é o seguinte: se você retirasse aquele jogador da franquia, onde a franquia estaria? Ela conseguiria se manter, ela conseguiria estar no mesmo patamar que ela está agora. E aí tem 2 reflexões. Aí tem uma reflexão, que é o seguinte: hoje em dia a liga é de quarterbacks. Então, assim, 99,999% das vezes, se você tirar o quarterback, o time não vai a lugar nenhum. Porque o reserva geralmente é um nível muito abaixo, né, Tavinho? Pois é, Flavinho. E aproveitando isso, pra gente fechar de vez aqui, eu venho pra pergunta inconveniente, acho que para todos nós, pra mim, pra você que tá vendo a gente aqui agora, é a seguinte, Flavinho. Você tocou no ponto nefrálgico da questão. A liga é uma liga de quarterbacks. Então, a gente tá falando aqui, é super fofo a discussão de Jonathan Taylor, super fofo a galera ainda falando, olha só, tem temporada do TJ Watt, quem sabe não só de Defensive Player of the Year, mas talvez MVP. O quê? Mas tudo bem, eu aceito, fofo. Mas a gente sabe que a parada vai ficar na mão de um quarterback, como costumeiramente faz. Já fazem quantos anos desde aquele MVP do Adrian Peterson? E aí, Flavinho, eu te faço a seguinte pergunta. Você tá pronto, a gente tá pronto, a liga tá pronta para entregar o MVP para um jogador que tenha perdido tantos pontos de prestígio nos últimos tempos como Aaron Rodgers? Porque eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. O Packers está com a NFC no bolso. Só perde se tiver algum deslize. Se o Aaron Rodgers continuar jogando o que está jogando, é difícil o BMVP não vir para ele. E aí eu te pergunto, você tá pronto para dar o troféu do Vince Lombardi pro cara que não mentiu, mas omitiu para a liga sobre estar vacinado, melhor, sobre estar imunizado e o tratamento alternativo dele e as conversas com Joe Rogan como se fosse alguma sumidade médica? Quando é que foi a última vez que a gente teve um MVP tão desprestigiado fora de campo, fora de quadra? Olha, de cabeça, não estava esperando essa pergunta, mas de cabeça eu não sei. Não consigo pensar em ninguém. Talvez ele seja o primeiro aí. Mas eu acho que ele não ganha. Justamente por esses pontos que você elucidou muito bem. Porque quem vota são pessoas. E essas pessoas, membros ali da mídia, eles são pessoas que escrevem e também têm pensamentos políticos. Então eu acho que por isso, por ele ter sido tão mercurial nessa temporada e ter falado tudo que ele falou, ter omitido, mentido, porque essa foi o que ele fez, mentiu, sobre o status de vacinação dele, eu acho que ele é o único que não ganha, apesar de merecer. E aí abre-se a porta para 2 casos muito importantes, que são Tom Brady
ganhando no auge dos seus 98 anos, na verdade são 40, mas ganhando no auge dos seus 40 anos, e o nosso querido Jonathan Taylor, que nunca ganhou. Tom Brady já ganhou, então seria tipo um grande prêmio de coroação da carreira, né? Aquele Lifetime Achievement Award. Então seria, e ele tá com os status para isso também. Não seria não teriam dando o prêmio para ele à toa sem merecimento. Ele tem merecimento, mas eu acredito que no senso da palavra de jogador mais valioso, excluindo o Aaron Rodgers, porque a minha resposta é não, eu não estou pronto, e se eu votasse, eu não votaria para o Aaron Rodgers nem a pau. Meu voto não tem. Nem a paulada, só de birra, vai mentir sobre vacinação na casa da, sei lá, e eu votaria em Jonathan Taylor, porque eu acho que é refrescante, eu acho que é merecedor, eu acho que ele é o ataque do Colts. Sem ele, o Colts talvez fosse um dos piores times da liga. E o time só tá vivo por causa disso. Eu também não queria enfrentar o Colts, não, tá? Que é um time difícil ali de se pegar. Enjoado. E o Tom Brady já ganhou. Então eu acho que depois de muito tempo, a gente pode ter sim, é real, a chance de um running back voltar a ganhar o MVP. Principalmente se ele bater o recorde, que eu acho que ele vai bater. 2012 foi a última vez com Adrian Peterson MVP pelo Minnesota Vikings, com uma temporada fenomenal. Flavinho, eu voltei aqui e não consegui achar um MVP que esteja tão desprestigiado quanto o Aaron Rodgers, só voltando aí atrás em 1973 com o O.J. Simpson, né, o Juice, mas a gente lembra que o O.J. só teve a desgraça da sua carreira, né, só se revelou para a sociedade como o O.J. que a gente conhece hoje, anos mais tarde, né? Mas eu talvez chegue a uma possível comparação com um MVP, sabe de quem, Flavinho? Na NBA, uma correlação com o Karl Malone, que já era um tremendo scumbag, um tremendo otário, né? Estuprador, bem importante sempre a gente lembrar isso aí, em 98, quando foi MVP na NBA. Mas, Flavinho, tô contigo, não tô pronto, mas eu acredito que do jeito que a situação tá, a campanha ainda influencia muito. O Packers está com a mão com a NFC no bolso ali. O Tom Brady perdeu a chance que tinha de conseguir uma vitória para dar moral, para ser ponto de exclamação na campanha, para falar, o MVP sou eu aqui com os meus 90 anos. Mas para mim, se o Aaron Rodgers continuar jogando o fino que tá jogando e o Packers continuar no topo da NFC, infelizmente, vai ser mais um tapa na cara de um 2021, que foi uma sequência de tapa na cara com o relógio parado. E última coisinha, comentarinho, concordo contigo, já sei que o nosso querido Filé vai vir nas nossas DMs e falar que eu não coloquei o TJ Watt na corrida para Defensive Player of the Year. Opa! Tá? Já sei. Denúncia! Já aqui sei. tem denúncia. Mas na minha escala, na minha avaliação, hoje tá Aaron Donald, Micah Parsons e TJ Watt. Tá? Talvez Nick Bosa ali como quarto. Hoje tá assim, mas a temporada ainda não acabou. Gostei, tá? Eu consigo te entender, tá? Filé, dá o bizu pra gente aí. Manda pra gente aí uma DM ou manda pra gente aí um e-mail no pedsregatas@gmail.com. Ou, mano, você sabe, né? Nosso DM é regular já nosso lá no @pedsregatas. Flavinho, meu irmão, que privilégio trocar essa ideia contigo. Muito obrigado. Excelente, excelente. Foi muito bom. Galerinha, muito obrigado por vocês chegarem até aqui com a gente. Já somos 1.000, já somos quase 1.100 sonhadores e pessoas que acompanham aqui o nosso podcast. Estamos batendo 2.000 plays também lá no nosso Spotify e todos os nossos agregadores. Então, isso é gratidão por vocês. A gente está só no começo. Gratidão. A gente sempre falou que é uma maratona, não é um sprint. E a gente vai continuar aqui cobrindo os esportes que a gente gosta e que vocês gostam também. Grande abraço e até a próxima. Valeu! A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @pedsregatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo,
Não deixa de se inscrever no nosso canal, não. E compartilha com teus amigos, tá? E compartilha com a gente o que você tem achado. Óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no pedsregatas@gmail.com. Repetindo, pedsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.